Oi, tudo bem? Há um tempo atrás eu comentei sobre o que eu considerava ser o melhor arco de Naruto. Depois de muitas complicações com o copyright, eu tirei um tempo pra relaxar um pouco e esfriar a cabeça. Mas então sabe aqueles momentos onde você começa a ter pensamentos aleatórios no banho, enquanto cozinha e quando vai dormir? Pois bem, no meio da noite eu comecei a contemplar sobre todos os meus fracassos da vida e sobre como eu sou uma grande decepção para todos ao meu redor e que eventualmente todos vamos deixar de existir e ser apenas uma partícula de poeira na vazia imensidão do universo. E aí eu comecei a pensar sobre Naruto Shippuden. Naruto Shippuden, como bem evidente, foi a continuação direta de Naruto clássico, se passando 2 anos após o fim, com todos os personagens tendo crescido e se tornado adolescentes. E dessa vez as escalas e os inimigos que nossos heróis enfrentam são bem maiores, às vezes até literalmente. E foi uma história que durou mais de 10 anos e introduziu muitas coisas que hoje em dia são queridas pelos fãs. E desenvolveu coisas como o Akatsuki e a história do mundo ninja, que são parte central da história desse anime, mas ao mesmo tempo que introduziu coisas muito boas, também introduziu muitas coisas ruins e de certa forma destruiu o anime de Naruto. Originalmente eu tinha pensado que esse vídeo fosse comentando sobre o arco da Quarta Grande Guerra Ninja, da mesma forma que eu fiz com o arco do Sasuke. Mas eu não sou maluco de assistir mais de 200 episódios de conteúdo medíocre e vazio, matando um monte de Zetsus brancos com zero personalidade, Edo Tenseis que só serviram para trazer nostalgia barata de personagens que já finalizaram seus arcos no passado, fillers inseridos no meio da guerra porque eles não podiam alcançar o mangá, e subplots extremamente desinteressantes com personagens que ninguém dá a mínima. O arco da Guerra Ninja é um arco extremamente arrastado, já que é o maior arco de toda a série. Foi onde o Kishimoto resolveu tentar dar atenção para todos os personagens do elenco de Naruto, só que acabou que ele fez isso de uma maneira porca, porque todas essas plots da guerra são completamente desinteressantes e só são entediantes. Mas de alguma forma, mesmo sendo o maior arco com o começo mais arrastado, de alguma forma consegue ter um final rushado. E eu acho que isso é bem perceptível. Isso acontece por um motivo. Algum idiota pensou que seria uma ótima ideia apressar a história para que Naruto terminasse no capítulo 700, porque haha, time 7. E não contentes, eles tinham que eliminar o Madara, um vilão que já tinha sido apresentado e antecipado praticamente desde o começo da história, o grande antagonista desse arco, um ninja tão poderoso que fez que 5 nações que antes eram conflitadas tivessem que se unir em prol de vencer o mal maior, e que ainda assim tinha uma ideologia de vida por trás de todas as suas ações. Esse cara foi jogado de lado para que introduzisse uma vilã sem um pingo de carisma, extremamente sem graça, com um dos piores designs de Naruto, e que foi introduzido em papo de menos de 10 capítulos, mas que agora é o personagem mais importante de todos, e estava presente desde o começo, e que só serviu para dar ponte para o crime de guerra em formato de anime, também chamado de Boruto. E de fato, tem muitos fatores negativos sobre a Guerra Ninja que eu poderia passar horas aqui falando sobre. Porém, quando você olha mais profundamente, a Guerra Ninja foi só o estopim de todos esses problemas. Problemas esses que já vinham se mostrando evidentes desde muito tempo atrás. Um dos maiores problemas que podemos começar a apontar aqui é sobre a negligência dos personagens secundários. Personagens como Neji, Rock Lee e Choji, que tiveram seus arcos de personagem muito bem apresentados e desenvolvidos na etapa clássica, especialmente no arco do resgate do Sasuke. Porém que aqui no Shippuden são jogados de escanteio até basicamente a reta final, onde Rock Lee joga uma kunai pro Minato e o Neji morre da maneira mais broxante de todos os tempos, só pra dar corda para um casal mal desenvolvido. E de pouco importa a morte do Neji, porque você já não vê esse cara sendo relevante há mais de 400 capítulos. Por mais que o Neji tenha morrido da maneira mais broxante para um pedaço de pau que ele poderia ter facilmente desviado, o Neji já havia morrido há muito tempo, desde que ele perdeu a importância no anime. Aquilo lá era só mais uma casca vazia. A morte do Neji chega a ser tão ridícula que parece que foi feita só para que não fosse tão absurdo que ninguém importante morresse nessa literal guerra de escala global. O único personagem dentre os Genins do clássico que conseguiu ter um arco de personagem no Shippuden foi o Shikamaru, um arco da morte do Asuma e lutando contra o Hidan e tal, mas depois disso até ele voltou a ser relevante. Além também do Gai, que teve um momento épico contra o Madara, e colocou toda a sua vida naquele golpe, mas que logo em seguida foi salvo pelo Naruto, que tinha acabado de virar o Jesus Ninja, pra logo em seguida não fazer mais nada pelo resto do anime e nunca vai fazer nada em Boruto. Tínhamos tantos personagens interessantes e que tinham tanto pra entregar, mas que foram descartados em favor de centrar todo o foco em 2 personagens, que em certo ponto da história começam a tomar ações distorcidas. Sasuke, depois de finalizar o seu arco de vingança contra o seu irmão, decide entrar em outro arco de vingança, porque agora ele admira o seu irmão, mas ele quer destruir tudo aquilo que ele buscava proteger para que o Sasuke tivesse uma vida normal. E chega um ponto de ser simplesmente irrealista e ridículo. Tipo, você já matou o cara que faz os tios sofrerem,
Todas as raízes que matavam o mundo Uchiha no passado já se foram. As 5 grandes nações entraram em um tratado de paz por conta de uma grande guerra. E aqueles mais próximos de você ainda estão dispostos a te aceitar de volta. Mas não, isso não é bom o bastante pro Amo Vingador. Que agora, segundo ele, o objetivo é continuar destruindo tudo. Que ele vai destruir tudo para reconstruir o mundo em trevas. E essa é a revolução dele, man. Eu sou muito Ed, Shadow the Hedgehog. O completo contrário, Sasuke. Até agora sua birrinha de vingança só trouxe mais conflito pro mundo entre as nações. Além, é claro, do Naruto. Como eu já havia dito no último vídeo, buscava salvar o Sasuke porque o Sasuke era como ele. Os dois eram iguais, os dois eram os únicos que podiam se entender. Mas a partir do ponto onde seu melhor amigo se tornou um criminoso procurado internacionalmente, que além de tentar matar você e seus amigos a sangue frio mais de uma vez, e dizer com todas as palavras que esse é o caminho dele, que busca cortar todos os laços, ainda matou, entre aspas, um Jinchuriki de outra vila, tendo podido causar um conflito de escala mundial por causa dessa ação. Além de estar dando poder a uma organização terrorista que poderia destruir todas as nações com isso. E ainda foi atrás de matar os 5 Kages, o que causaria um colapso ainda pior no mundo ninja. E tudo isso por uma promessa que nem mesmo a pessoa que você fez essa promessa quer que aconteça mais. Mas o discurso no jutsu do Naruto, lá pra reta final, chega a ser cômico. Ele evangelizou o Obito, o cara que matou gente pra caralho por causa do crush de infância dele. Matou os pais do Naruto, além de todas as mortes causadas pela 9 Caudas no dia do nascimento do Naruto, além de todo o massacre do clã Uchiha. Mas como ele passou os últimos 20 minutos da luta dele lutando contra Kaguya, o Naruto vai lá e diz que o Obito era um cara incrível. Incrível mesmo é só a capacidade do Kishimoto escrever um diálogo tão merda desse. Além, é claro que a gente tem que falar aqui sobre como as personagens femininas de Naruto são completamente descartáveis, já que se você é uma mulher no mundo ninja, sua solução é você ou ser uma ninja médica ou ser uma dona de casa, se não, se contente em ser inútil no campo de batalha. Não é à toa que todo mundo fala que a Sakura é inútil e horrível, até porque ela teve uma luta relevante no anime inteiro. Ela teve a oportunidade de matar o Sasuke 2 vezes e ela não fez isso por hesitar, porque ela não queria matar um cara que era o crush de infância dela simplesmente pelo fato que ele era bonito. Eles nem tiveram nunca uma interação relevante no clássico. E depois de tudo isso, ela me vem no meio do arco da guerra querer falar que ela alcançou o Naruto e o Sasuke. Sem falar, é claro, na garota favorita de todo esquisito, a Hinata, que consegue ser mais inútil que a Sakura ainda, já que ela não faz absolutamente nada de relevante no anime. A única vez que ela aparece pra ser relevante é pra ela apanhar. Ela confessa o amor dela pelo Naruto pra logo em seguida ser ignorada completamente e nunca mais ser falado sobre isso. Todos os traços de personalidade dela se remetem a ser tímida e gostar do Naruto. Nas cenas que ela tem destaque, ela só consegue ser irritante e falar o nome do Naruto 1 milhão de vezes. E ela é tão irrelevante pela história inteira do anime, dada tão pouca atenção pra ela, que tiveram que fazer um filme inteiro explicando como esse personagem quase terciário terminou com o protagonista. Meu maior problema com o Shippuden é que toda hora o Kishimoto, ao invés de desenvolver os plot points que ele apresentou antes e que tinham potencial, ele prefere deixar eles largados e introduzir um conceito merda na história. E ele não se satisfaz só introduzindo um conceito merda, não. Ele tem que fazer esse conceito merda destruir tudo que ele fez de bom antes. Eu acho que o Kishimoto deve ser muito fã assíduo de Bleach e do Aizen. Chega a ser ridículo a tara que esse maluco tem de que todo vilão apresentado pós-saga do Pain tem que ser alguém que estava manipulando todos os eventos até aquele momento e é o responsável por todas as merdas. Começando pelo primeiro, que não é tão comentado assim, sabe o Itachi? O cara que matou todos do clã Uchiha sangue frio e só deixou o irmão dele vivo? Então, ele era um cara do bem, o cara mal era esse aqui, ó, o Tanso que é malvado e que mandou o Itachi fazer isso. E tá ligado o Nagato, que só virou o Pain por conta do que o Hanzo fez com ele? Então, na verdade, foi o Danzo que manipulou o Hanzo pra atrair o Nagato. Sabe o Nagato? Esse personagem cheio de profundidade, ideologias que foram levadas a um caminho extremista, e isso tornou ele um vilão? Então, esquece isso. Na verdade, ele estava sendo manipulado esse tempo inteiro pelo Obito, que inclusive também participou dos massacres dos Uchihas, porque ele é o personagem mais importante pra história. Olha como esse vilão é foda. Mas ele não é tão foda quanto esse outro cara aqui, o Madara Uchiha, que tava manipulando o Obito desse tempo todo. Que também é o dono do Rinnegan que foi colocado no Nagato. Isso não faz absoluto sentido nenhum. Mas agora ele é o vilão definitivo que influencia toda a história de Naruto. Mas, na verdade, quem tava por trás de toda a história de Naruto era essa filha da puta introduzida a 10 capítulos chamada Kaguya.
E lendo tudo que nossos protagonistas passaram até agora, forjando relações e traçando seus caminhos individuais em busca de seus objetivos, onde eventualmente eles entrariam em conflito trágico? Pois então, na verdade, a vida deles não importou até agora, porque era tudo parte de uma profecia e de um ciclo de reencarnação onde estavam destinados a lutar, porque essa história tem muito background por trás e é tão genial. Eu até entendo o que o Kishimoto tentou fazer com esse arco final envolvendo Indra, Ashura e a Kaguya. Foi uma tentativa de expandir o lore de Naruto para que parecesse mais profundo, dando uma camada mais mística sobre toda a mensagem de Naruto sobre laços e destino. Mas esse lore expandido só se tornou mais vazio, sem sentimento, sem personalidade e é contra tudo que foi apresentado anteriormente e foi executado da maneira mais porca possível. Naruto diz coisas como essa história não é sobre você, ou então nós não somos Indra e Ashura. Mas são apenas frases jogadas que são contrariadas pela própria história. É como se o Kishimoto estivesse tentando disfarçar a bagunça que ele estava fazendo, mas nem ele sabia mais para onde ele estava indo. E a luta final de Naruto e Sasuke, que deveria ser a luta mais épica de toda a obra, o conflito final de Naruto e o ponto final do ciclo do ódio, dura míseros 5 capítulos. Para efeito de comparação, a luta do Naruto contra o Sasuke no hospital dura 2 capítulos, e a luta no Vale do Fim do clássico dura em torno de 15 capítulos. O triplo disso aqui. Então temos o capítulo final, onde vemos a nova geração de ninjas, onde todo mundo não passa de cópias sem alma dos seus predecessores. E chega a ser pior ainda no anime, já que o final é o Naruto se casando com a Hinata, o casal mais desenvolvido nesse anime. E nós nem vemos o Naruto virar Hokage no anime. E depois ainda temos que ver como em Boruto o papel protagônico é tomado por cópias sem alma dos personagens antigos. E assim como os personagens antigos, a maior parte deles perde relevância muito rápido. E aqueles que sobram com relevância são extremamente desprezíveis e insuportáveis. Então eles têm que apelar para a nostalgia de ver os personagens antigos para que o anime se mantenha. Mas eventualmente eles tiveram que nerfar o Sasuke e o Naruto para que o filho do Naruto pudesse enfrentar sozinho os alienígenas devoradores de chakra e os androides com poderes divinos. Que porra esse anime virou? Em resumo, Naruto Shippuden foi o anime que seguiu com a história de Naruto da forma bem natural e foi progredindo de forma agradável a cada arco. Mas a partir da metade da história começa a ter vários tropeços e a se embolar demais dentro do próprio lore construído. E que mesmo tendo perdido a linha lá pro final, eu não consigo ver um mundo onde Naruto tenha terminado de uma forma diferente. E é sobre isso que se trata a vida. Seja um final bom, um final ruim, todas as histórias têm um fim. E poderíamos sempre olhar para trás e lembrar do grande anime que foi Naruto. Mas é claro que no mundo ideal isso aqui não existe.